Olá, turma. E hoje a gente está aí com mais um tema aí da farmacologia aplicada, que hoje a gente vai falar aí dos glicopeptídeos. Os glicopeptídeos, a gente tem dois antibióticos basicamente, que é a vancomicina e, por último agora, mais recente, a teicoplamina. Todos são antibióticos derivados de fungo. E como a gente vê aqui, elas são estruturas moleculares extremamente grandes, né? E são antibióticos que também vão agir na parede da célula, na parede da célula da bactéria, tá? E a ação dela é principalmente em bactérias, somente praticamente em bactérias gram-positivas, tá? Antibiótico de parede. E aqui a gente vê a diferenciação que a vanco e a teicoplamina, ambas são de uso parenteral, a teicoplamina podendo fazer seu uso intramuscular, tá? A teico com uma meia-vida realmente mais arrastada, você podendo fazer de 12 a 24 horas, a vanco de 6 a 12 horas, tá? Então você precisa de mais reaplicações na vanco. E ambas aí denotam, de certa forma, uma necessidade de correção e ajuste para a insuficiência renal, porque tem o potencial aí das drogas, dos glicopeptídeos, dele causarem nefrotoxicidade. O mecanismo de ação são antibióticos de parede celular, tá? Não tem o mesmo mecanismo de ação dos beta-lactâmicos, que se ligam a PBP e inibe a transpeptidase. Aqui o mecanismo de ação é diferente, tá? O mecanismo de ação envolve no início da união dos glicopeptídeos, que quando a gente tem a síntese da parede celular, a gente tem no início, né, entre a membrana celular, o ancoramento, a gente vai ter um terminal chamado deala, e a partir desse terminal, a gente vai ter uma série em cascata de ancoramentos de peptídeo-glicanos que vão formar aquela estrutura rígida mesmo da parede celular. Uma vez que esse peptídeo, que esse terminal deala aqui, ele será atapetado pela vancomicina ou pela teicoplamina, ou seja, não vai mais conseguir pegar nenhuma cadeia de glicopeptídeo em diante, logo não vai formar parede celular, tá? Vai ser útil, então, em bactérias gram-positivas, tá? Não tem potencial de penetrar a membrana externa da bactéria gram-negativa, então a ação de glicopeptídeos é somente, gente, para gram-positivas, tá? E elas são antibióticos bactericidas, exceto nos enterococos, que realmente a parede do enterococo tem uma característica especial que é extremamente ainda maior do que o habitual. Então, às vezes, por certa forma, nesse grupo de bactérias, você pode ter um efeito bacteriostático. Aqui, como a gente vê, ó, a gente vai ter, ó, o início da parede celular, tá? A gente tem a membrana, né, da bactéria. Aqui a gente vê a membrana fosfolipídica. E nesse ancoramento inicial ali dessa membrana, né, fosfolipídica, que a gente vai ter o início da formação da parede celular, a gente vai ter que o início da formação das camadas de peptídeo-glicano, a gente vai ter justamente aquele terminal que eu comentei, que é o deala. Esse terminal, se ele for atapetado pelaquela molécula grande ou de vanco ou de teículo, não vai mais ter essas cadeias chegando novamente. Então, essa cadeia longitudinal de peptidoglicanos não vão se formar, tá? Portanto, antibióticos aí de parede, efeito bactericida e efeito mecanismo de ação é isso. A gente tem que lembrar a principal ação dele é somente em gram positivo, não tem nenhuma ação contra bactérias gram negativas, porque não tem potencial de penetração nesses agentes, tá? Então, o mecanismo de ação, o espectro dele vai ser todas as bactérias gram-positivas e a gente vai destacar todos os estreptos, todos os estáfilos e aqui, em especial, ação, aquele estáfilo meticilino resistente. Então, agora a gente tem um antibiótico potente para usar no meio intra-hospitalar, já que é o uso parenteral, para as infecções por estáfilo aí resistente à oxacilina, tá? E outra coisa, a gente também agora tem um antibiótico com ação no Clostridium e a gente pode destacar aqui a ação do Clostridium difficile. O uso da vancomicina oral, inclusive, está preconizado no tratamento da colite pseudomembranosa, tá? Mecanismo de resistência, principalmente naquela bactéria em que ele já tem uma ação bacteriostática que no enterococo, tá? E geralmente esse mecanismo de resistência está ligado na alteração daquele terminal deala, tá? Na hora que ele forma outro terminal, aquele efeito chave-fechadura perfeito que a vancomicina ou a teicoplamina tinha de atapetar e impedir novas ligações de peptidoglicano, isso não vai acontecer, tá?
Então, esse é um principal aí mecanismo aí de resistência às glicopeptídeos, né? Como a gente falou bem no início da aula, a administração parenteral, sendo a teículo, podendo ser usada intramuscular, tá? A vancomicina se liga pouco à proteína sérica, já a teico se liga mais, por isso aquele tempo de meia-vida é que é mais favorável, então a gente tendo que fazer apenas a dose, às vezes, uma vez ao dia, né? Que seria muito legal da teico, tá? Todas as duas concentram-se bem no líquido céfalo-raquidiano, são capazes de tratar infecções do sistema nervoso central, tá? Meia-vida da vanco menor e meia-vida da teículo bem maior. E ambos são excretados por via renal, tá? Por filtração glomerular e eles têm potencial para nefrotoxicidade. Quanto às indicações clínicas, as principais é pneumonia hospitalar, que tem a possibilidade do estáfilo aureus, infecções de pele, tecido celular subcutâneo, que tem a possibilidade do estáfilo. Pensou em infecção associada a cuidados de saúde, gente, infecção de catéter. Se tiver questão, infecção de catéter, é o estáfilo, provavelmente aureus, pode ser o meticilino resistente, porque está no hospital. Então, a indicação da vancomicina entra aí, tá? Aqui a gente vê, ó, infecção de catéter clara, tá? Então, indicação precisa aí do uso aí do glicopeptídeo, tá? Então, infecções de estáfilo, estrépito ou enterococos sensíveis ou resistentes à meticilina. Infecções cutâneas, de tecidos moles, ossos, articulação, pneumonia quando há suspeita de MRSA, isso inclui as pneumonias associadas à ventilação mecânica. Muitas vezes você tem que já fazer a cobertura também para o estafilococo, tá? Infecções do sistema nervoso central, em que a gente tem a possibilidade de um estrépito a nível Brasil, que ele seja mais resistente, inclusive a ceftriaxona, que é um antibiótico até de escolha para tratamento de meningoencefalite. Às vezes a gente tem que fazer um tratamento aí também com vancomicina, tá? Endocardite, né? A importância dele nos grupos dos enterococos, dos estreptococos, até dos víridas também, tá? A gente também tem aí a infecção por catéter, que é a principal indicação, a gente não pode esquecer. E aí agora a nossa colite pseudomembranosa, muitas vezes associada aí com o uso do metronidazol, tá? Quanto ao efeito adverso, o que a gente tem marcadamente que lembrar é um efeito adverso que é muito característico da infusão da vancomicina, que é a síndrome do homem vermelho. É uma reação de hipersensibilidade ali que acontece no paciente, uma reação ali alérgica inicial, que pode provocar um eritema global do paciente, ele assume uma cor toda vermelha, um rush vermelho, associado às vezes até um angioedema, possibilidade de edema de glote ali. E geralmente está relacionado com infusão rápida até da vancomicina. Então a gente tem que preferir o uso da vancomicina e usar uma infusão bem lentinha, tá? Então, de efeitos adversos, a gente vai lembrar do exantema cutâneo, da anafilaxia, o protótipo das duas unidas, que é a síndrome do homem vermelho, e a possibilidade de causar também ototoxicidade, mas não tão grande e marcada quanto o grupo dos aminoglicosídeos, e nefrotoxicidade também, podendo causar também não tão importante quanto o grupo aí dos aminoglicosídeos, mas é um antibiótico muito usado na prática médica, então acaba a gente vendo isso aí ao longo do seu uso clínico, tá? E por fim, agora a gente fala também dos lipopeptídeos, né? Que aqui a gente vai falar que o único representante aqui agora é a daptomicina, é um antibiótico um pouco mais novo, a partir dos anos 2000, e ele tem aspecto para gram positivo, semelhante à vancomicina, e ele vai agir nesse estáfilo MRSA até com uma potência maior que a vanco, tá? Só que a gente tem que ter aí o seu uso racional. A gente não vai usar para qualquer aí infecção, tá? Ela é utilizada, no caso, principalmente para infecções em que você tem um estáfilo que já é resistente a vanco. Aí a gente usaria a daptomicina como uma oportunidade aí de tratamento. Também tem ação bactericida, também vai inibir a síntese aí de peptidoglicano, também é um antibiótico de parede, bem semelhante esse mecanismo de ação com o glicopepsídeo, só que a gente tem moléculas lipídicas também aí naquela estrutura molecular grande, tá? O uso é somente intravenoso, é uso intra-hospitalar e dele não vai ter como usar para tratamento de infecções do sistema nervoso central, porque não atravessa a barreira hematoencefálica, tá?
Tem a excreção de forma urinária, de forma ativa, e a eficácia é reduzida em infecções pulmonares e geralmente a gente nem indica se for para tratamento de pneumonia, porque disse que ele interage com o surfactante pulmonar e com isso poderia propiciar a formação de atelectasia, né? Porque o surfactante faz com que o alvéolo do paciente permaneça ali aberta, escorregando, aquele líquido ali que impede do alvéolo colabar, e ele reduziria muito isso e propiciaria aí a piora aí de um quadro pulmonar, tá? E um efeito adverso muito marcante também é causar dor muscular por conta de uma inflamação. E a gente fica aí com glicopeptídeo. Mais uma vez aí, agradeço a atenção. Até a próxima.